Nesse vídeo, pessoal, vamos falar sobre precedentes de acordo com o CPC 2015. Mas antes de começar falando aqui sobre os precedentes, eu quero só dar um recado para vocês rapidinho. Aqui nessa tela eu coloquei alguns dos meus produtos de minha autoria, com exceção desse aqui, os mapas mentais do novo CPC. Eu apenas indico, não é de minha autoria, ok? Mas deem uma olhada nesse produto também. Aqui eu tenho o curso de administração do tempo, o e-book, o funcionário de alta performance, o meu curso de argumentação e também o livro físico, que é o último que eu lancei aqui, ok? Os links vão estar aí na descrição e qualquer pergunta, qualquer dúvida sobre preço, cupom de desconto, qualquer dúvida, vocês podem encaminhar um e-mail para esse e-mail aqui, certo? Vamos começar então o nosso vídeo aqui falando dos precedentes. Pessoal, eu coloquei aqui os 4 principais precedentes. Talvez aí na sua leitura doutrinária, o que você estiver estudando, você vai ver outras situações, mas aqui estão os 4 principais que você tem que saber essa introdução. Aqui eu coloquei também o número dos artigos, mas não é minha pretensão nesse vídeo passar um esquema dos artigos, ok? Mas sim um pequeno entendimento aí para que você continue o estudo dessas matérias. É muito importante que você tenha isso, certo? Eu falo isso porque eu mesmo tive bastante dificuldade nessa situação e por isso eu estou explicando apenas essa introdução, perfeito? Precedentes, então, são situações anteriores que vão ser usadas para decidir um caso mais atual, ok? Então vamos imaginar aqui na nossa linha do tempo que sempre nos ajuda. Vamos imaginar que no ano de 2015, e aqui é a atualidade, ok? No ano de 2015, vamos imaginar que surgiram diversas questões iguais sobre uma determinada situação. Diversas questões iguais. Aqui, cada desenho desse representa, por exemplo, um pedido igual. Todo mundo entrando na justiça por um mesmo pedido, uma mesma situação. E nessa mesma situação, talvez ali a lei não foi tão clara, talvez ficou faltando alguma coisa, então tiveram que os tribunais acabar decidindo isso de alguma forma, ok? E o que foi decidido aqui? Ora, não é justo que para essa mesma situação, por exemplo, aqui nos dias da atualidade, para essa mesma situação ela começar a aparecer, não é justo que comece então os tribunais novamente a questionar a mesma dúvida, né? A fazer os mesmos questionamentos aí sobre isso. Será que é isso? Será que é aquilo? Se já foi decidido algo aqui no passado, é só aproveitar essa mesma situação. Então, na atualidade, tende a ser muito mais rápido. Agora vocês vão entender o porquê disso. Os precedentes buscam a uniformidade das decisões, porque se aqui o juiz fala que é X, aqui ele não pode falar que é Y, para exatamente o mesmo caso. Se for exatamente a mesma situação, se era X aqui no passado, tem que continuar sendo X aqui no futuro, ok? Então, nessas situações em que houver alguma dúvida, alguma questão aí divergente, alguma coisa assim, se foi decidido uma coisa no passado, tem que valer para o futuro, se for exatamente o mesmo contexto, a mesma situação e por aí vai, ok? Então, busca uma uniformidade das decisões e, concomitante a isso, a segurança jurídica, pessoal. Porque se você sabe que no passado o juiz falou, os julgadores falaram que é X, você sabe que no futuro também vai ser X para essa mesma situação, ok? A gente sabe que o direito é dinâmico, que as coisas mudam e tudo mais, mas a ideia é essa, ok? Se é a mesma situação, ela vai manter a mesma decisão no futuro também, e também a celeridade, vai ficar mais rápido. Ora, os julgadores não vão ter que se reunir para comentar as mesmas questões, já que já está decidido no passado, é só eu aproveitar esse precedente no futuro, ok? Então vamos lá. Aqui temos os 4, eu não vou falar sobre eles aqui porque eles estão divididos um a um. Primeiro, incidente de assunção de competência, lá no artigo 947. O que é isso, incidente de assunção de competência, pessoal? É quando temos uma relevante questão de direito, ok? Bom, relevante questão de direito, a gente vai ver que todos eles versam sobre questão de direito. Então, o que é isso? Que você já deve saber que aí nos processos ou recursos, a gente fala do direito, ficou parecendo um P isso aqui, né? A gente fala do direito e dos fatos, ok? Então, relevante questão sobre o direito mesmo.
que seja de grande repercussão. O que é isso? Então eu tenho uma questão de direito que é de grande repercussão. Quer dizer que não vai atingir apenas as partes, não vai atingir apenas A e B, mas que aquela questão que está sendo discutida, que vai ser discutida, pode atingir mais pessoas. Se vai atingir mais pessoas, então logo é de grande repercussão. É algo muito importante, é algo muito relevante que vai atingir, que pode atingir, aliás, outras pessoas. Ah, mas como assim? Outras pessoas estranham ao processo? Não, outras pessoas futuramente, em outras situações, ok? É uma questão relevante aí, não quer dizer que elas vão ser atingidas necessariamente. E que não há repetição. Por exemplo, surge lá os litigantes A e B discutindo sobre alguma coisa. Perfeito. Não há nenhuma repetição aqui. Surgiu lá duas pessoas brigando sobre alguma coisa. Perfeito. Só que essa questão que eles estão brigando é uma questão de direito de grande repercussão. Aí o que vai acontecer? Normalmente, pessoal, aqui nós temos as instâncias, por exemplo, o juiz, aqui temos o tribunal e por aí vai. Aqui temos o STJ e STF. Perfeito. Então, o juiz, normalmente o juiz julga sozinho, por isso chama-se o juiz singular. Já o tribunal, o processo é julgado por um colegiado. No caso, o recurso é julgado por um colegiado, ou seja, são 3 juízes. Ok? Aqui representa um quadro de 3 juízes que julgam lá no tribunal. Perfeito. Esses 3 juízes formam uma turma. Ok? Mas, pessoal, chegando a esse processo aqui, que A e B estão brigando sobre questão de direito de grande repercussão, chegando a esse processo no tribunal e for instaurado aí o incidente de assunção de competência, o que vai acontecer? Não vão ser só esses 3 julgadores que vão julgar. Vai surgir uma outra turma, no mínimo, ou seja, no mínimo uma outra turma que vai formar aí uma sessão, ok? Então, é a reunião de 2 ou mais turmas para decidir sobre esse processo, ok? Sobre essa questão de direito, vamos falar assim, melhor dizendo, sobre essa questão de direito de grande repercussão, ok? Então é isso que está falando aqui, pessoal, reunião de 2 ou mais turmas para definir o posicionamento. Perfeito? Esses são basicamente os requisitos. Questão de direito de grande repercussão em que não há repetição. Ou seja, a gente não tem, como eu falei ali no início, vários processos. Não, a gente tem um processo só, mas que é de grande repercussão. E aí vai ser reunido aí mais de 2 turmas, 2 ou mais turmas para decidir isso, ok? Incidente de assunção de competência, então, tranquilo. IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Sempre quando eu vi esse nome, soava estranho na mente, mas agora já está um pouco mais tranquilo, mais familiar. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, IRDR, você vai ver que todo mundo fala assim, tá, pessoal? Até os professores, todo mundo acaba falando assim, até mesmo a doutrina, os livros acabam resumindo dessa forma, ok? Ele não é uma reunião de ações, ou seja, o que você precisa saber sobre isso? É um incidente em que vai resolver demandas repetitivas. Eu tenho várias demandas então, várias demandas e todas iguais. Aqui representa, eu estou ilustrando como se cada círculo desse fosse um processo igual. Temos também, por exemplo, aqui um triângulo, que é outro processo, um quadrado, que é sobre outra coisa. É só um exemplo, tá, pessoal? Aqui temos vários processos iguais, ou seja, todo mundo falando a mesma coisa. Logo, o que vai acontecer? Vai reunir todos eles para julgar de uma vez só? Não, não é isso que acontece, por isso que eu coloquei aqui. Não é uma reunião de ações, ok? Não vai reunir todos eles, cada um vai continuar lá separado no seu devido, na sua devida instância, no seu devido local para ser julgado, ok? Não vai ser nada reunido ali. O que vai acontecer? Vai utilizar um caso padrão, ou seja, seleciona um caso padrão, perfeito. Selecionado esse caso, vai ser formada uma tese para se aplicar aos processos. Então, pessoal, incidente de resolução de demandas repetitivas é quando surge aí várias demandas repetitivas, simples dessa definição, parece um nome bastante estranho, complicado, mas são várias demandas repetitivas, e aí seleciona-se um caso padrão, eu selecionei um aqui, para formar uma tese.
Perfeito, e essa tese vai se aplicar aos demais processos, ok? Se estão, por exemplo, aqui discutindo, é A ou é B? Qual que é essa questão? Opa, lembrando aqui também, pessoal, questão de direito. Estamos discutindo se o direito é A ou se o direito é B. Um exemplo bem simplista mesmo, mas para você entender, ok? Porque já é um pouquinho complicado, então se a gente for complicar os exemplos também, aí fica mais difícil e o vídeo fica mais longo ainda. Então vamos lá. Os tribunais estão decidindo, é A ou é B? Lembrando que aqui não estou falando dos tribunais, tá, pessoal? Não estou falando do STJ, os tribunais superiores, não. STJ, STF, não. Estou falando aqui na instância inferior, ok? Perfeito. Estão discutindo sobre essa questão de direito, é A ou é B? Todos esses casos aqui falam a mesma coisa, é A ou é B? Estão discutindo sobre isso. Opa, demanda repetitiva, vamos criar uma tese. Perfeito. Analisa um caso padrão. Olha, de acordo com o caso padrão, seria B, o direito. Perfeito. Então, ó, B para você, B para você, B para você, e aí se aplica aos demais processos. É assim. Eu sei que está bem ilustrado aqui, mas tem que ser assim para acabar entendendo, até porque foi assim que eu entendi melhor quando me explicaram dessa forma, ok? Os processos serão julgados individualmente, que foi o que eu fiz aqui, ok? Não é uma reunião então de processos, então cada um foi julgado individualmente. Pronto. IRDR, feito. Recursos repetitivos. Agora a gente já está falando de recursos especiais. Agora aqui a gente já está falando de instância superior. Ou seja, tem o juiz, tem o Tribunal de Justiça, tem o STJ e STF. Opa! Aqui a gente já está falando de instâncias superiores, ok, pessoal? E não daqui. Perfeito. Sobre questão de direito, é basicamente a mesma coisa do IRDR, pessoal, não tem erro. É sobre recurso especial ou extraordinário, processos têm a tramitação suspensa. Então vamos lá, tenho vários processos aqui falando sobre a mesma questão de direito. E o que vai acontecer? Vai ser retirado, destacado em um processo, basicamente isso, para decidir, para formar uma tese que vai se aplicar aos demais também. E os demais, enquanto está sendo analisada essa tese, nesse caso aqui dos recursos repetitivos, ficam suspensos. Então vai suspender, e aí quando for decidido esses recursos, na verdade eu estou falando aqui processo, pessoal, mas lembre, na verdade aqui são recursos, ok? Eu tenho vários recursos lá, por exemplo aqui, ó, STJ. Eu tenho vários recursos chegando para o STJ sobre a mesma coisa, o mesmo assunto aqui, todo recurso igual. O cara fala, tem um monte de recurso falando a mesma coisa aqui, sobre o mesmo assunto, a mesma questão de direito, vamos decidir. Vai formar aí uma tese no incidente de recursos repetitivos, formar uma tese nesse incidente de recursos repetitivos e vai valer para todos os outros, que vão estar suspensos até a decisão dessa tese, ok? E as demais especificidades estão aí no artigo 1036. Perfeito. Recursos repetitivos a gente viu que é bem parecido com o IRDR. Lógico que se você ler os artigos você vai ver que tem diferenças procedimentais, mas a definição, o conceito é basicamente o mesmo, é bem parecido mesmo. Súmula vinculante. Esse você já deve saber, interpretação pacífica ou majoritária sobre um tema. Aqui a gente não está falando de relevante questão de direito, não, aqui a gente está falando sobre um tema. Perfeito? Normalmente é de direito mesmo, mas sobre um tema. Perfeito. A edição, modificação e cancelamento cabe ao STF. Simples assim, é a súmula vinculante, que na verdade súmula vinculante a gente está falando realmente do STF, ok? Não é súmula vinculante, ok, pessoal? É a interpretação pacífica ou majoritária, que é aquele exemplo que eu falei. E tudo isso formam os precedentes, que a gente falou no começo do vídeo, ok? Espero que assim tenha ficado mais fácil para entender essa forma ilustrada, com exemplos talvez até simples, até bastante assim, simplistas mesmo, mas se não for assim, vai ficar mais complicado e, como eu falei, o vídeo fica mais longo. Eu não achei ainda um vídeo que fala sobre esses 4 precedentes, então eu resolvi fazer esse vídeo, ok, pessoal? Espero que tenha ajudado mesmo, não deixe de comentar aí e de verificar os links na descrição. Obrigado e até a próxima.